Então, na semana passada, nós começamos a falar das competências da Justiça do Trabalho, aquelas que estão relacionadas lá no artigo 114. Mas nós não terminamos. Como eu disse para vocês, o 114, ele foi assim a grande mudança da Justiça do Trabalho. Foi aquele momento em que a Justiça do Trabalho passou a ter mais competência com a reforma da Emenda Constitucional 45. Então, o nosso artigo 114, ele é um pouquinho extenso, porque ele vai tratar de toda a competência em razão da matéria e em razão da pessoa da Justiça do Trabalho, ok? Então, tudo que a Justiça do Trabalho pode fazer está lá no artigo 114, tá bom? O que nós precisamos saber é como interpretar esse artigo 114. Nós começamos, então, na aula passada, falando das situações em que nós vamos ter a administração pública, quando nós vamos ter as autarquias, as fundações, municípios, estados, União, ok? Aqueles casos em que nós vamos ter um funcionário público, funcionário não, né? Porque o termo funcionário público é usado para finalidades penais, não é? Mas quando nós teremos um empregado público, que é aquele seletista, aí cabe a Justiça do Trabalho. E lembrando daquele caso excepcional, que são aquelas pessoas que entraram na administração sem concurso público antes de 88 e foram efetivadas. Embora aquelas pessoas hoje elas tenham um status de servidor público estatutário, não é assim? Elas são pessoas estáveis, já não podem ser demitidas e tudo mais, elas não entraram na administração pública por concurso público, então a competência vai ser da Justiça do Trabalho, tá bom? Alguma dúvida relacionada ao tema da semana passada? E lembrem, eu não estou conseguindo escutar, então vocês vão ter que digitar, tá bom? Então vamos continuar. Semana passada foi tranquilo, não é? Ninguém ficou com dúvidas. Vamos ver na prova. Vamos ver na prova da semana que vem, não é verdade? Semana que vem tem uma provinha. E aí eu quero ver como vai ser semana que vem, que vai cair um pouquinho disso. Vamos ver como vocês vão sair. Mas então vamos lá, vamos continuar com. Sim, minha filha, que foi? Então nós vamos continuar falando aqui das competências da Justiça do Trabalho, ok? Acho que todo mundo consegue ver. Então, vamos lá. Na semana passada, nós começamos, então, a falar dos artigos 114. Nós falamos do inciso 1, não foi assim? Falamos das ações que envolvem o direito de greve. Aí eu perguntei para vocês como ficaria caso um servidor estatutário entrasse em greve, é competência da Justiça do Trabalho? Não. Tá bom? Então, quando nós falarmos em greve, nós temos de lembrar se aquela greve, quem aquela greve envolve, é servidor público, servidor, é empregado público. Se for empregado público, ok, aí nós vamos poder, a Justiça do Trabalho vai ser competente para analisar essa ação de greve que envolve esse empregado. Agora, se ele é temporário, se ele é servidor efetivo, ou ele é um cargo comissionado, um cargo em comissão, não, aí não é competência da Justiça do Trabalho. Mandados de segurança e habeas corpus. Alguém chegou a ler o habeas corpus do Oscar, que eu deixei lá?
Ele é um HC bem interessante, tá bom? Sobre habeas corpus na Justiça do Trabalho, ok? Falei dos conflitos de competência, ok? Dei uma olhadinha nos conflitos de competência. Falei das ações de indenização por danos morais e patrimoniais e falei de acidente de trabalho. Acidente de trabalho, nós temos de lembrar daquela situação. Em que condição o processo está? Isso na época da promulgação da Emenda Constitucional 45. Se, no momento da promulgação da Emenda Constitucional 45, o processo já tinha envolvendo acidente de trabalho, esse processo permanece na Justiça Comum. Se esse processo não tem sentença, ele é remetido, então, para a Justiça do Trabalho. E aí eu comentei com vocês, quando a ação envolve o INSS para pagamento lá dos seus direitos junto ao INSS em razão de um acidente de trabalho. O INSS não quer pagar o seu benefício. Você se acidentou no trabalho. É um acidente de trabalho, ok? É um acidente de trabalho e o INSS não paga o seu benefício. Onde você vai ajuizar essa ação? Atenção, tá bom? A competência vai ser da Justiça Estadual. Como assim, professor? É uma ação contra o INSS, ok? Mas aí vocês vão lembrar lá do artigo 109.1, ok? Essa é a maior pegadinha, tá bom? Que pode cair com relação a acidente de trabalho e a competência. Então, deem uma olhadinha lá, marquem o seu artigo 109.1 da Constituição, ok? Então, quando a ação é contra o INSS pelo não pagamento de benefício decorrente de acidente de trabalho, eu não estou falando que é acidente comum, não estou falando que é causa morte, não estou falando nada, estou falando de acidente de trabalho. Eu vou processar o INSS na Justiça Comum Estadual, artigo 109.1, ok? Da Constituição Federal. Então, esse artigo 109.1 é a maior pegadinha que pode ter relacionada a acidente de trabalho, bom? E agora nós vamos continuar, ok? Inciso 7. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelo órgão de fiscalização das relações de trabalho. A nossa fiscalização administrativa hoje é feita pelo Ministério do Trabalho, ok? O que é essa fiscalização? É a observância dos critérios legais, e também tratados internacionais que o Brasil está submetido em matéria trabalhista. Então, o Ministério do Trabalho, ele vai exercer essa atividade de fiscalizar. Ele pode delegar isso? Pode delegar outros fiscais do trabalho, ok? O que eles vão fazer? Eles vão observar se aquela, por exemplo, obra está observando os critérios de segurança. Ele vai observar se aquela empresa está pagando as verbas devidas aos funcionários. E se essa entidade não estiver, se esse empregador não estiver cumprindo esses requisitos mínimos, cabe, então, ao Ministério aplicar uma multa.
Essa é uma multa administrativa, ok? Essa entidade, ela vai sofrer um processo administrativo que vai resultar naquela multa, ok? E eu até coloquei aqui, não é? Essa multa, ela pode ser discutida na esfera administrativa, então vai lá o fiscal do trabalho em determinado lugar, em determinada empresa, lança uma multa, e aquele empregador, ele pode responder a essa multa na esfera administrativa ou na esfera trabalhista, judicialmente. Beleza? Se ele for responder a essa multa lá na esfera administrativa, ok? Nós temos de saber o seguinte: não existe qualquer exigência de, por exemplo, fazer um depósito daquela multa para você poder recorrer, seja administrativamente ou na esfera trabalhista. Então, por exemplo, eu sou empregadora, estou lá na minha fábrica de roupas, vem o servidor lá do Ministério do Trabalho e ele me multa alegando trabalho escravo na minha fábrica. Tá bom? Tá lá um monte de bolivianos trabalhando em jornadas exaustivas, ok? Eu tenho toda a documentação desses bolivianos, passaporte, tudo tá comigo, ok? E aí eu levo uma multa por esse agente do Ministério do Trabalho. Eu posso recorrer? Claro. Eu posso recorrer na esfera administrativa, eu vou observar os prazos do processo administrativo, e se chegar lá no processo administrativo e eu perder na primeira instância, e eu quiser recorrer ainda na esfera administrativa, eu não tenho de fazer depósito nenhum para pagamento, ok? Para poder recorrer. Isso também vai valer na minha esfera penal. Desculpa. Minha gata está passando aqui no meu pé e está me tirando a concentração. Isso também vai acontecer lá no nosso processo do trabalho. Eu não gostei da multa, eu vou ajuizar uma ação, vou entrar com mandado de segurança, alegando que fecharam indevidamente a minha fábrica sobre a alegação de trabalho escravo, e eu não vou aceitar isso, porque não é verdade. Ok? Perdi na primeira instância. Posso recorrer? Posso. Eu preciso fazer o pagamento eu preciso fazer um depósito para poder recorrer? Não. Então, dei uma olhadinha lá no artigo 636 da CLT, tá bom? Ok? Ele não foi recepcionado pela Constituição, porque ele vai falar no depósito, ok? Num depósito prévio da multa administrativa. Isso não existe mais na nossa Constituição. Nós não fazemos esse tipo de depósito, esse tipo de exigência para você poder recorrer de multas administrativas. É diferente do depósito recursal. Aqui eu estou falando de multa. O Ministério do Trabalho ou qualquer agente público com atribuições dadas pelo Ministério do Trabalho vai lá e me aplica uma multa. Eu não preciso fazer depósito do valor da multa para eu poder recorrer. Agora, é diferente do que nós vamos ver mais lá na frente, chamado de depósito recursal. O depósito recursal é uma garantia da execução. Então, aqui eu estou falando de multa. Lá, quando eu estiver falando de recursos, eu vou falar desse depósito recursal. Lá, quando eu estiver falando de recurso, eu vou falar que um dos requisitos de admissibilidade para o recurso
da parte do empregador é o depósito recursal, que nada mais é do que uma garantia mínima para a execução. Aqui não. Aqui é uma multa administrativa. Aqui não tem condenação com relação a FGTS, férias, 13º, nenhuma das verbas rescisórias. Aqui é uma multa. E a súmula vinculante 21 já estabeleceu que é inconstitucional a exigência ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Exatamente, é o que nós chamamos de preparo. Quem falou isso aqui? A Sueli. Isso mesmo, Sueli, é o preparo, esse depósito recursal, tá bom? O preparo, exatamente. Ok? Então, em caráter administrativo, lá no seu recurso administrativo, perante a administração pública, ou lá na esfera trabalhista, que você esteja discutindo aquela sua multa, você não precisa fazer depósito. Beleza? Além dessas multas, não é? Dadas pelo Ministério do Trabalho, eu também posso ter multas aplicadas pelo meu órgão de classe. Tá bom? OAB, o CREA, Conselho de Psicologia. Mas essas multas não são competência da Justiça do Trabalho. Elas são de competência da Justiça comum, ok? A multa que interessa para a Justiça do Trabalho é aquela feita pelo Ministério do Trabalho. Tá bom? Qualquer outra multa que você receber, por exemplo, é do CREA. Olha, essa sua instalação aqui, ela está deficitária. Ou vão lá os bombeiros, não falam, olha, você está aqui com seu alvará vencido, vou te dar uma multa. Isso não é competência da Justiça do Trabalho. Tá bom? O que é competência da Justiça do Trabalho são aquelas multas exercidas pelos fiscais da Justiça do Trabalho. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Execução. Execução de ofício, inciso 8, das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes da sentença que proferir, ok? Contribuição social, ok? Contribuição social. Nós temos de pensar que uma sentença trabalhista, ela vai tratar de 2 pontos. Aquilo que nós chamamos de verbas indenizatórias, danos morais, a multa do 477, a multa do 469, do 496, ok? Acidente de trabalho, por exemplo, a sua reparação por danos materiais e a reparação por danos morais, tá? E aquela outra parte da Justiça do Trabalho, que nós chamamos de verbas salariais. Então, a sua sentença trabalhista, ela vai versar sobre 2 pontos. Verbas indenizatórias, danos morais, danos patrimoniais, multas que nós já vimos que nós temos 2 multas aqui na CLT, tá bom? E as verbas salariais. O que são as verbas salariais? Tudo que decorre do salário que aquele trabalhador não recebeu, ou que o empregador não conseguiu provar que pagou para o trabalhador.
Eu já disse para vocês que a justiça do trabalho é uma justiça baseada em provas. Tá bom? Provas. Não tem essa de que a justiça vai sempre beneficiar o trabalhador, vai sempre ir para o lado do trabalhador. Não, a justiça do trabalho é uma justiça baseada em provas. Ok? E cabe a quem provar? Aí nós temos lá o 377 do Código de Processo Civil, não é assim? Os fatos constitutivos cabem ao autor. Os fatos extintivos, modificativos e impeditivos vai caber a quem? Ao empregador. Então, se o empregado diz, olha, eu trabalhei naquela empresa do período X ao período Y e eu não recebi meus direitos trabalhistas, quem vai ter de provar que pagou esses direitos? O empregador, ok? Então, vamos lá. Tudo aquilo que diz respeito ao salário, então, o salário mesmo, horas extras, férias, 13º salário, tudo isso incide contribuições sociais, ok? Então, o que o artigo 114, inciso 8, vai falar? Olha, tudo que incide contribuição social pode ser executado de ofício pelo juiz. O juiz não precisa esperar que a parte autora ajuize lá a execução trabalhista. Ela não precisa. O juiz, quando transitar em julgado a sua sentença, ele já pode começar a execução dessa parte da sentença que diz respeito às contribuições sociais. Então, ele vai poder executar já as verbas salariais. Ok? Então, é isso que diz o artigo 114, 17. Ok? O artigo 876, então, vai falar disso, né? A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na alínea A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais relativo ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e os acordos que homologar. Quais são essas verbas? Quais são essas verbas, essas contribuições sociais que ele está falando lá no artigo 195? Qual é esse artigo? 195. 1A. A Seguridade Social, ok? Será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pago ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício. E 2, do trabalhadores dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuições sobre aposentadorias e pensões concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Então, aqui eu me refiro ao INSS, ao FGTS. Ok, pessoal? E a súmula vinculante, então, 53, vai falar exatamente isso. Ok? Que é competência da Justiça Federal
a execução de ofício dessas contribuições, ok? Gente, imagina, você tem que criar uma súmula vinculante para falar o óbvio que está lá na Constituição Federal. Está escrito a execução de ofício dessas contribuições. Então, tudo que for proferido na sentença relacionado a verbas salariais, o juiz pode executar de ofício. O que isso significa? Que transitou em julgado, ele vai iniciar o processo e vai pedir para a parte autora apresentar os cálculos, ou ele mesmo vai remeter o processo para a contadoria falar quais são os valores devidos de contribuições sociais daquele processo. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos lá para o último inciso. O 9, não é? Outras controvérsias decorrentes do trabalho, decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, aqui, outras situações. O que nós não falamos? Será que o que nós não falamos pode ser de competência da Justiça do Trabalho? Aí eu trouxe algumas situações que já estão com súmulas. Então, são situações que já bateu-se o pé e disse, isso aqui é competência da Justiça do Trabalho, ou isso aqui não é competência da Justiça do Trabalho. Súmula 300 do TST. Cadastramento no PIS. Cadastramento no PIS. Se o seu empregador não te cadastrou no PIS, você pode ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho requerendo que ele faça o cadastro. Ok? Mas observem, é no PIS. Por quê? Alguém consegue imaginar? É no PIS. Nós sempre falamos uma outra frase, né? Quando vem o PIS, não é? Quando fala PIS, a gente fala o quê junto? O que nós falamos juntos? O que nós falamos junto? É o PIS? PIS? PASEP. PASEP é competência da Justiça do Trabalho. Cadastrar o seu empregado no PASEP é competência da Justiça do Trabalho? Não. Por quê? Porque o PASEP, ok? É o seguinte, Programa de Integração Social é o PIS. E o PASEP? Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ok? Então, ainda que o Banco do Brasil cadastre os seus funcionários no PASEP e nós tenhamos falado que funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, tem que ajuizar ação na Justiça do Trabalho, o PASEP, ele é uma contribuição tributária de caráter do servidor público, tá? Ele é um caráter do servidor público estatutário. Então, quando você tem, por exemplo, o Banco do Brasil, incluindo seus funcionários no PASEP e não no PIS, a competência vai ser da Justiça Comum. Olha só, né? O professor, mas não está fazendo sentido. Tem algumas coisas que não fazem sentido mesmo. O PIS é para o trabalhador em geral, tá bom? É o trabalhador em geral. Aquelas pessoas que estão que são servidores, que são empregados públicos, eles vão ser registrados no PASEP.
E lá no PASEP, quem vai ser responsável por analisar as ações que envolvem o PASEP é a Justiça Comum, não é a Justiça do Trabalho. Então, para a gente, o que interessa é o cadastramento no PIS, tá? Porque PASEP não é competência da Justiça do Trabalho, ok? Se fosse competência, a súmula ia falar PIS-PASEP, mas não. Ela deixa bem claro que é no cadastramento no Programa de Integração Social, PIS, tá bom? Então, PASEP, ainda que seja um funcionário lá do Banco do Brasil, não é? Um empregado do Banco do Brasil, ele não é competência da Justiça do Trabalho, tá bom? Súmula 389. O que eu fiz aqui? Tá? Seguro-desemprego. Súmula 389. Olha, você foi demitido e o seu empregador tem que liberar, não é, as guias do seguro-desemprego. Se ele não o faz, onde você vai ajuizar a ação para liberação das guias? Na Justiça do Trabalho. Tá bom? Na Justiça do Trabalho. Então, guias do seguro-desemprego, Justiça do Trabalho. Súmula 19 do TST. Dentro das empresas, há necessidade de se ter um quadro de carreiras. Então, por exemplo, eu trabalho no Unidesc. No Unidesc, nós temos um quadro de carreira para os professores. Toda vez que eu completo aos requisitos desse quadro de carreira, eu subo, tá bom? E quando eu subo nessa categoria, meu salário também aumenta. Então, nas empresas, as empresas maiores, é comum você ter um quadro de carreira. E digamos que eu tenha alcançado a carreira, os requisitos para eu subir na minha carreira. Lá no meu outro trabalho, que lá na Unidesc eles fazem direitinho, bonitinho. Lá no meu outro trabalho, eu estou subindo na carreira, eu estou atingindo os requisitos para subir na carreira, mas a instituição não me converte para o quadro superior, nem aumenta meu salário. Onde eu vou discutir esse meu quadro de carreira? Na Justiça do Trabalho. Agora, imagine o seguinte, esse meu quadro de carreira é perante a União, porque eu sou servidora efetiva de um ministério, eu já alcancei determinados níveis, não é? Já estou lá há tantos anos e o ministério não me progride na carreira. A competência da Justiça do Trabalho? E aí? Então, lá na minha instituição, outra instituição privada, eu já subi nos níveis, já estou lá há tantos anos, e aquela empresa privada, ela não altera o meu status. Então, ela me mantém lá como trabalhadora nível 1. Posso recorrer? Posso. Eu posso ajuizar uma ação para que seja observado esse quadro de carreira? Sim, eu vou fazer isso onde? Na Justiça do Trabalho. Agora, imagine que o meu empregador seja o ministério, um ministério. E eu sou do cargo, do quadro efetivo do ministério. E eles não estão promovendo a minha ascensão no quadro de carreiras. Eu posso ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho? Não. E lembra o que nós falamos sobre autarquias, fundações, União, ok? União, estados, municípios e Distrito Federal? Nós temos que sempre observar quem é o polo
passivo ou ativo da ação. Então, eu sempre tenho de observar o status jurídico daquele servidor, daquele empregado público. Então, se o quadro de carreira que eu me menciono é relacionado a uma empresa privada, a competência da Justiça do Trabalho. Tá? Agora, se é a União, eu preciso ver qual é o meu status jurídico como empregado da União. Eu sou empregado ou eu sou servidor? Eu sou temporário ou eu sou comissionado? Então, sempre que envolver a União, por favor, meninos, estados, municípios e Distrito Federal, nós precisamos observar qual é o regime jurídico daquele trabalhador, ok? Complementação da aposentadoria. Gente, isso é muito comum hoje em dia. Tá? É muito comum. Quando eu tinha lá uns 15 anos, a minha mãe fez uma aposentadoria privada para mim. Na época, ela pagava R$100 por mês naquela aposentadoria privada. E pagava, e depois de um tempo ela falou, minha filha, parabéns, você agora consegue se virar, estamos aqui sua previdência, você vai pagar. E aí eu comecei a pagar essa aposentadoria privada. Não é assim? Hoje todo mundo faz isso? Todo mundo não, né? Mas quem tem que sobra um pouquinho, que às vezes é tão difícil, não é? Sobra um pouquinho, vai lá e faz uma aposentadoria privada, não é? Contribui lá com 100, 200, outros têm mais, consegue contribuir com mais. Para quê? Para quando chegar lá no fim da sua juventude, começar a sua velhice, você ter uma renda extra. Eu não aguentei, eu saquei o dinheiro lá da aposentadoria que a minha mãe tinha feito para mim. Na época foi um bom dinheiro, eu tirei aí mais de 30 mil, tá? Tirei, antecipei, precisei pagar uma coisa, usei aquela aposentadoria privada. Mas o que acontece hoje com aposentadorias privadas? O seu órgão, a sua empresa resolve fazer um projeto de aposentadoria, ok? Complementar. Tá bom? Algumas empresas maiores, elas fazem isso. Elas estabelecem uma parte, né? Criam essa entidade que vai cuidar da aposentadoria complementar dos seus funcionários. Como que funciona normalmente nessas empresas? Para cada R$1 que você deposita na aposentadoria privada, a sua empresa pode depositar o mesmo valor, pode depositar tantos por cento, ok? Então, digamos que para cada R$1 que você deposite nessa aposentadoria privada, a sua empresa também deposite R$1, ok? O reajuste pode ser também de acordo com o reajuste da categoria. Para cada entidade vai ter suas próprias regras. Digamos que essa aposentadoria, né, complementar não fez os ajustes necessários lá nas contas da aposentadoria privada e você está no prejuízo com relação a essa aposentadoria. Digamos que o seu empregador tinha que pagar 100% do que você depositasse e ele só pagou 90%. Onde eu vou processar? Onde eu vou ajuizar essa ação para discutir o pagamento dessa aposentadoria? Na justiça comum. Ainda que essa aposentadoria esteja vinculada, ok? Ainda que essa aposentadoria esteja vinculada ao seu empregador, essa relação previdenciária é completamente autônoma, essa é uma entidade própria. Tem seu próprio CNPJ,
tem seu próprio estatuto. Então, não cabe à Justiça do Trabalho relações de aposentadoria complementar, tá bom? Então, ainda que essa aposentadoria complementar tenha sido criada pelo empregador, ainda que essa aposentadoria esteja atrelada ao salário da categoria, ainda que essa empresa tenha que fazer contribuições para essa aposentadoria complementar, se eu tiver de discutir qualquer coisa relacionada à complementação da minha aposentadoria, eu vou resolver na justiça comum e não na justiça do trabalho. Ok? E não na justiça do trabalho. Meio ambiente do trabalho. O que é isso? Meio ambiente do trabalho. As pessoas vão lá, não é? Os fiscais do Ministério Público, não é assim? Eles vão lá observar, por exemplo, se a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela está lhe mandando limpar o ar-condicionado. Ela está deixando as janelas abertas para a circulação do ar nesse período de pandemia. Ela está lá para observar se as cadeiras que vocês estão sentados são ergonomicamente adequadas. Então, tudo relacionado à saúde do trabalho vai ser competência da Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde do trabalhador. Digamos que você vai trabalhar num local que só tenha um banheiro. Um banheiro. Imagina, você trabalha num local que tem 30 pessoas trabalhando. Só tem um banheiro. E aí? Isso não tem a ver com a higiene? Não só a higiene, a saúde também dos trabalhadores. Imagina você ter que dividir o banheiro homem, mulher. Não é assim? Então, higiene e saúde do trabalhador. Você vai trabalhar, seu cliente trabalhava numa obra, tá? Numa obra, chegava lá e tinha que se amarrar uma corda assim, ó, na cintura, para ele não cair do quinto andar onde ele estava fazendo a obra. Não tinha nem o cinto, não é? Não tinha nem aquele equipamento de segurança, não. Ele tinha que se amarrar com uma corda. Esses dias eu vi na internet um meme bem engraçado, né? Era uma pessoa que estava fazendo um serviço no CREA de determinado lugar, e aí ele estava sentado num banquinho de madeira improvisado, limpando ou fazendo o serviço lá no segundo andar do CREA, não é? E aí mandava a foto, né? A incoerência da situação. O CREA também tem que exigir, ok? As normas de segurança no trabalho. Então, quando eu discuto se a minha empresa privada ou a minha empresa pública de caráter privado, não é? Se ela está cumprindo essas exigências, a competência é da Justiça do Trabalho. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida com relação à competência em razão da matéria e a competência em razão da pessoa? Não? Vamos passar, então, para competência funcional. Terminamos o artigo 114, ok? Terminamos o artigo 114 da Constituição, ótimo. Vamos seguir. Competência funcional. O que é a competência funcional? É onde o processo começa, tá? Quem a sua função em determinado ordenamento jurídico, a sua função em determinada entidade, vai direcionar onde o seu processo começa.
Ok? Tá bom? Então, eu vou saber, por exemplo, se a sua função, dependendo da sua função naquele órgão, se a competência vai ser dos tribunais ou da vara do trabalho. Em regra, tudo vai começar na vara do trabalho, lá no primeiro grau de jurisdição. Ok? Então, tudo que, em regra, começa lá no primeiro grau de jurisdição. Mas algumas matérias vão ser de competência dos tribunais. E aqui eu me refiro tanto aos tribunais regionais do trabalho, que nós já vimos, são 24, quanto ao TST. Quais são essas competências que vão ser direcionadas aos tribunais? Competência recursal. Então, os recursos das ações que se originaram lá na vara do trabalho, elas vão para o segundo grau de jurisdição, ok? Ou vão para o TST em decorrência da competência recursal. Então, elas vão para o seu segundo grau de jurisdição, ok? O que mais? Nós vamos ter situações em que a competência vai se iniciar lá no Tribunal Regional ou no TST. Então, quando eu falo de competência funcional, eu tenho que observar a causa de pedir e a pessoa envolvida. Se a causa de pedir foi uma causa genérica, a pessoa também é uma situação genérica, é o empregador ou é um empregado em si, é um litisconsórcio, ou não tem litisconsórcio, é só uma parte, mas é um dissídio, por exemplo, individual, onde eu vou começar essa ação? A competência vai ser de quem? Da vara do trabalho. Ok? Da vara do trabalho. Quando que vai chegar ao tribunal? Numa fase recursal. Então, sempre que eu tenho aquelas ações que iniciam-se na vara do trabalho, o tribunal só analisa em matéria recursal. Agora, eu tenho situações em que o tribunal, ele é o meu ponto de partida. Então, eu preciso ajuizar aquela ação, não é perante o juiz do trabalho, mas será perante o Tribunal Regional do Trabalho ou o TST. E ali eu vou ter a competência originária. Eu vou suprimir o primeiro grau de jurisdição. Quais são as ações que eu vou ter na competência originária dos tribunais? Ações rescisórias, dissídios coletivos. Então, lembre, em regra, dissídio individual, a competência vai ser de quem? Do juiz do trabalho. Dissídio coletivo dos tribunais. Aí, na aula passada, eu comentei com vocês, não é? Qual tribunal? Se o dissídio, ele envolve, por exemplo, os professores das entidades particulares, do Novo Gama, quem é o tribunal responsável por analisar aquele dissídio? Vai ser o Tribunal Regional de Goiás. Agora, imagine que seja um dissídio coletivo que vai envolver os professores das entidades particulares do Novo Gama e do Gama. Eu não tenho ali envolvendo dois tribunais regionais do trabalho diferentes? Então, vai ser competência do TST. Tá bom? Alguma dúvida com relação à competência?
Vamos para o que interessa, né? Competência territorial é só para saber, porque pode cair numa prova. Competência territorial. Eu já sei, então, o meu dissídio é um dissídio coletivo, ele envolve um só tribunal, então eu sei onde eu vou ajuizar essa ação. No Tribunal Regional do Trabalho da região em que aquele dissídio ocorreu. Beleza. Dissídio trabalhista, dissídio coletivo, fácil, não é? É fácil. Mas e se for um dissídio individual? Imagine, você não, seu cliente, né? Você recebe uma causa, um trabalhador chega para você no seu escritório e fala: doutor, doutora, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu moro aqui em Lusiânia, tá? Eu moro aqui em Lusiânia, já moro aqui em Lusiânia já tem muitos anos, mas eu arrumei um emprego lá em Planaltina de Goiás. Eu ia para lá todo dia. Ia e voltava todo dia. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Trabalhei lá 5 meses, doutor. 5 meses. Fui demitido por telefone quando eu estava a caminho do meu trabalho. Não deixaram eu nem pegar as minhas coisas. Depositaram um valor na minha conta que não confere com o que eu tenho direito. Então, eu quero receber os meus direitos, doutor. Não é assim que o cliente fala para vocês lá no núcleo? Não é? No núcleo de prática jurídica, não é assim que ele fala? E agora, onde você, advogado, vai ajuizar a ação desse trabalhador? Ah, professora, na vara do trabalho. Sim, do trabalho é um dissídio individual, não é? É um dissídio individual, então ele vai ser no juiz do trabalho, exato. Mas qual juiz do trabalho? Qual juiz do trabalho é competente para julgar essa minha ação? Competência está na moda, não está? Nós tivemos esses dias aí uma decisão do Fachin, não foi relacionada à competência. Será que ele é competente? Será que ele não é competente? Ok? E aí, onde? A Sueli já está sabendo aqui. Onde eu vou ajuizar essa ação trabalhista? Nós temos no artigo 651 da CLT as nossas hipóteses, a nossa competência territorial. Então, marquem o artigo 651. Qual é a regra? A regra é o local da prestação do serviço. Tá bom? Então, a regra é o caput. O que diz o caput? Que é a cabeça, não é, do artigo? A competência das juntas de conciliação e julgamento. Já contei para vocês que o legislador ele é preguiçoso, ele acabou com essa ideia de junta, não é, de conciliação e julgamento. O que era essa junta de conciliação e julgamento? Era aquele local que ficava o juiz togado, não é? O juiz classista e o outro juiz classista. Então, você tinha um juiz que era indicado pelos empregadores e um juiz que era indicado pelos empregados. Não era assim? E tinha o juiz togado, o juiz que fez o concurso, passou no concurso. Acabou. Isso não existe mais. Tá? Hoje, o que nós temos é a vara do trabalho, que é responsável pelos processos trabalhistas e vai ser dirigida por um juiz de trabalho, juiz do trabalho.
tá bom? Aprovado em concurso público, isso aí tudo nós vimos. Mas o legislador é preguiçoso. Então, ele só mandou escrever o seguinte, ó, onde está escrito juntas de conciliação e julgamento, leia-se vara do trabalho. Então, vamos ler de novo. A competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado... Uai, professora, como assim o empregado pode ser o reclamado? Pode. Posso fazer uma consignação em pagamento. Olha, excelência, o fulano de tal tinha que receber o salário dele, mas ele nunca veio aqui na empresa, então eu estou fazendo esse pagamento em juízo. Caiu uma prova da OAB, não faz muito tempo. Peça fácil, 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 consignação em pagamento. Tá bom? Então, onde o empregado, aqui você tem que marcar, é onde o empregado, seja ele no polo ativo ou no polo passivo da ação, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Então, a regra da Justiça do Trabalho é: eu não quero saber onde você foi contratado. Eu não quero saber onde você mora. Eu quero saber onde você prestava o serviço. Então, a primeira regra é o local da prestação do serviço. Professora, mas olha só, o meu cliente, ele me falou que ele trabalhou 5 meses lá em Planaltina de Goiás. Mas antes, ele trabalhava para a mesma empresa aqui em Lusiânia. Tá? Essa empresa era aqui em Lusiânia, e aí ele trabalhou 1 ano em Lusiânia, e depois ele foi mandado para Planaltina de Goiás. Ele trabalhou nos 2 lugares, não é verdade? Trabalhou nos 2 lugares. E agora? Eu posso ajuizar a ação aqui em Lusiânia? Nós vamos ter uma tese, né? Uma corrente minoritária e uma corrente majoritária. A corrente minoritária vai falar que ali eu vou ter uma competência concorrente. O que isso significa? Que eu poderia ajuizar tanto em Lusiânia quanto em Planaltina de Goiás. Mas o que vale mesmo é a tese majoritária. Tá? A tese majoritária é a defendida pelos tribunais, tá bom? É a que você vai encontrar mais jurisprudências falando, que é o local da última prestação de serviço. Então, onde ele estava lotado por último? Lá em Planaltina de Goiás. Então, onde você vai ajuizar a ação? Planaltina de Goiás. Ok? Então, a tese majoritária é o último local da prestação de serviço. Professora, eu estou fazendo uma prova, caiu isso. O que eu vou marcar? A última prestação do serviço. Agora, se for uma prova discursiva, você vai ter que trazer as 2 teses, você vai poder falar da modulação, que eu vou falar agora, tá? Então, a regra é local da última prestação de serviço. Então, numa prova de marcar X, o que você vai marcar? A tese majoritária, majoritária, majoritária. Último local da prestação de serviço. Tá? A tese minoritária, minoritária, minoritária mesmo, vai falar da competência concorrente entre essas varas do trabalho. Mas essa tese minoritária, minoritária é a minoritária mesmo, tá bom? Nem todos os autores, nem todos os tribunais aceitam. O que nós temos em relação à regra é a
possibilidade da modulação aqui em face do princípio da proteção. Digamos que o nosso trabalhador, tá, esse que te procurou, ele tenha sofrido um acidente. Não precisa ser de trabalho. E agora, coitado, ele está muito debilitado. E a previsão é que ele fique fazendo tratamento e ele não saia, não possa sair da sua casa pelos próximos 6 meses. Agora, com a história da pandemia, o que está acontecendo, né? Tudo é online. Eu faço audiência daqui. Eu não vou mais para o tribunal. Eu não fico lá no tribunal sentado esperando a minha vez. Não. Dá o meu horário, 5 horas da tarde, 5 horas da tarde aqui, o Zoom aparece ou outro aplicativo, ok? Eu faço a minha audiência. Mas antigamente não era assim, nós também não sabemos como vai ser quando acabar a pandemia. Imagine que o tribunal decida que acabou a pandemia, todo mundo 100% vacinado, então todo mundo pode voltar para as audiências presenciais. Como é que esse meu cliente, que não pode sair da casa dele, da cama, que está lá, coitado, machucado, como que ele vai para uma audiência em Planaltina de Goiás? Ok? Imagina o tempo que ele vai para essa audiência, tá? O perigo que ele vai sofrer nessa audiência, nesse trajeto, para voltar. Então, você poderia alegar o princípio da proteção e requerer que a vara do trabalho aceite, com base no princípio da proteção, que essa ação seja ajuizada no domicílio do empregado, tá bom? Mas isso é situação excepcional. Eu conheço um caso do trabalhador, ele trabalhava no Rio de Janeiro, e aí ele mudou para o Distrito Federal. Ele ajuizou uma ação trabalhista lá no Rio de Janeiro, tá? Quando ele chegou lá no Rio de Janeiro, ele ficou perdido, tá bom? Ele pegou um metrô, ele já morava aqui, lá no DF. Ele pegou um metrô para chegar lá no local onde era a vara do trabalho, não era lá. Foi mandado para outro lugar. Aí ele pegou um ônibus para tal outro lugar, não era desse lugar. Aí, você colocar o trabalhador, pegou ônibus, pegou metrô, aí queria que ele entrasse num táxi, coitado. E ele já pagou a passagem dele para Brasília. Quando ele chegou no local que era a vara do trabalho mesmo, onde ia acontecer a audiência, já tinha passado o horário da audiência. A audiência foi arquivada. Tá bom? Foi arquivada, porque ele não estava. Aí o que ele fez? Olha, eu vou ajuizar uma ação de novo, mas vou ajuizar lá lá onde eu moro. Por quê? Porque eu gastei dinheiro, eu sou hipossuficiente. Uma passagem, às vezes, é muito cara para o trabalhador. Ele gastou dinheiro com a passagem para ir e voltar. Ele pegou metrô, ele pegou ônibus, depois ele pegou táxi. A despesa que ele teve para ir para a audiência no Rio de Janeiro foi muito grande para a situação financeira daquele trabalhador. Então, com base no princípio da proteção, ele pediu que a competência fosse do local
do local de sua residência. Porque era muito mais barato para o empregador vir do Rio de Janeiro para o Distrito Federal do que ele sair do Distrito Federal e ir para o Rio de Janeiro e passar por toda aquela saga novamente. Bom, então, o princípio da proteção pode modular o artigo 651 caput. Mas essa não é a regra, é a exceção. Ok? Qual é a regra? O que vai valer para a sua prova? Tá? Prova de marcar X. O caput do artigo 651, que vai falar no local da prestação do serviço. Agora, você vai fazer uma prova dissertativa, aí você vai poder falar da modulação, tá? Da competência territorial, em face do princípio da proteção. Mas a regra é o quê? O caput do artigo 651. Outra situação importante. Eleição de foro. O que é eleição de foro? Está lá no contrato, não é? Lá na última linha do contrato está escrito assim: as partes elegem o foro de Lusiânia para dirimir quaisquer questões que envolvam esse contrato. Não é assim, eleição de foro? Aqui na Justiça, não. Tá bom? Aqui na Justiça do Trabalho, nós não admitimos eleição de foro. Aqui na Justiça do Trabalho vai valer o quê? A regra do artigo 651. Tá bom? Ah, professora, e se essa eleição de foro for melhor para o trabalhador? Não, a regra é o artigo 651. Tá bom? Ah, mas eu posso modular. Aí você vai ter que argumentar, bem argumentado, quais seriam os motivos que aquela eleição de foro é melhor para o trabalhador. Tá bom? Ok? Vamos falar das nossas exceções. Nós vamos ter 3 exceções. Ok? Parágrafo 1º, parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 651. Tá bom? Agente ou viajante comercial. O que é o agente ou viajante comercial? Na minha época, né, que era mais nova, esse agente, né, ou viajante comercial tinha outro nome, tinha o nome de caixeiro viajante. Quem lembra desse termo, caixeiro viajante? O que era o caixeiro viajante? É aquela pessoa que ia de cidade em cidade, de porta em porta, não é? Oferecendo produtos e vendendo. O agente comercial ou viajante comercial, ok? Ele sempre vai, vendedor ambulante, o vendedor ambulante. Hoje mudou de nome, não é? O vendedor ambulante, mas aqui você tem que pensar no vendedor ambulante que vai de cidade em cidade. Tá? Vai de bairro em bairro. Aí ele vai para uma cidade. Tá? Imagine, esse caixeiro viajante, ele vem aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Aí ele vai lá em Brasília, na loja, pega o material daquela loja, e aí ele vai sair vendendo. Aí ele sai de Brasília, tá? Ele tem uma clientela, né? Aí ele vai em... Deixa eu pensar aqui. Vai em Brasília, ele vai lá no Gama, porque ele tem uma clientela no Gama. Aí ele vende no Gama. Aí depois ele só atravessa a rua, não é? E aí ele vai para o Novo Gama, que ele tem vendedores ali no Novo Gama também. Aí ele volta para Santa Maria, porque ali em Santa Maria ele também tem uns clientes. Aí ele atravessa de novo a rua, ele vai para Valparaíso. Tá?
Aí ele vende lá em Valparaíso. Aí depois de Valparaíso ele vai para onde? Cidade Ocidental. Não é assim? Aí depois de Cidade Ocidental ele vai para onde? Lusiânia. Vendeu as coisas ali em Lusiânia. Depois ele segue para onde? Cristalina. Cristalina, Cristalina. Aí ele vai para onde? Paracatu. Aí quando chegou em Paracatu, ele já vendeu tudo. Aí ele volta lá para o Distrito Federal, lá para Brasília, vai lá na sede ou na filial que ele está subordinado e pega mais material. Aí ele começa de novo. Aí ele vai para o Gama. Aí ele atravessa a rua, vai para o Novo Gama. Aí ele atravessa de novo, vai para Santa Maria. Aí ele atravessa de novo, vai para Valparaíso. Chegou lá em Valparaíso, ele vai para a Cidade Ocidental. Cidade Ocidental, ele vai para Lusiânia. Eu pulei algum? Vai para Lusiânia. Lusiânia, ele vai para Cristalina. Cristalina, Paracatu. E agora? Onde ele prestou serviço? Onde ele trabalhou? Onde ele trabalhou? Onde ele trabalhou? Onde ele trabalhou? E aí? Ele não foi no Gama? Foi. Ele não foi no Novo Gama? Foi. Ele não foi em Santa Maria? Foi. Valparaíso? Aham. Cidade Ocidental? Aham. Lusiânia. Cristalina. Paracatu. Deu ruim, não é? E agora, se ele é um agente, caixeiro viajante, aí ele trabalhou, gastou gasolina dele, ainda mais essa gasolina, R$ 6 o litro, gastou gasolina para dar com pau. E aí? Chegou lá no final, não recebeu nem o proporcional das vendas dele, coitado. E agora? Tadinho, não é? Onde ele vai ajuizar essa ação? No último local, então ele vai ter que ajuizar lá em Paracatu? Não. Quando nós temos o caixeiro viajante ou viajante comercial, nós vamos observar o que está escrito no parágrafo 1º do 651. Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, será competente a vara do trabalho da localidade em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, aqui, o que acontece? Eu tenho uma relação no agente comercial, eu tenho uma relação dupla. A primeira é localidade da agência ou da filial. E qual é a outra situação? Que esse trabalhador esteja subordinado. Então, digamos, por exemplo, onde ele estava subordinado a Brasília, não era aqui em Brasília que ele pegava o material e viajava, não era em Brasília que ele apresentava contas do que ele vendeu? Então, onde ele vai ajuizar essa ação? Em Brasília. Agora, imagine que essa agência aqui em Brasília tenha fechado. Não tem mais essa agência em Brasília, não tem essa filial. Onde ele vai ajuizar a ação? No seu domicílio. Se não tiver vara do trabalho no local do seu domicílio, na mais próxima. Então, quando eu falo de agente viajante, eu vou lembrar, agente comercial rima com filial. Então, é a filial ou agência que ele está subordinado. Ok? Que ele está subordinado. Na
falta dessa agência que ele esteja subordinado ou dessa filial, vai ser no seu domicílio ou na vara do trabalho mais próxima do seu domicílio. Então, imagine o seguinte, o nosso viajante, nosso caixeiro, sim, sempre a primeira opção é a agência ou filial, que ele esteja subordinado, tá bom? Agência ou filial que ele esteja subordinado. Na ausência dessa agência ou dessa filial, seu domicílio ou na localidade mais próxima. Então, imagine esse nosso caixeiro, tá? Nosso caixeiro viajante sempre vinha no plano piloto, para pegar lá o material, era lá que ele prestava contas. Aí ele viajava, né? Aí ele chega lá em Paracatu, volta. Na volta, ele recebe uma mensagem de áudio. Caixeiro, deixa eu te contar, a empresa faliu, fechou as portas. Nem adianta você vir para cá pegar material, porque ó, o depósito está vazio, ninguém sabe nem onde esse dono foi. E aí? Onde ele vai ajuizar a ação? A filial que ele estava subordinado não fechou? Aí ele vai pensar, pô, eu moro aqui na cidade ocidental. Aqui na cidade ocidental não tem vara do trabalho. Onde eu vou ajuizar essa ação? Lá em Lusiânia, porque Lusiânia é a vara do trabalho mais próxima. Ele vai ajuizar a ação, então, em Lusiânia. Não, fulano, ó, a empresa só mudou de endereço. Em vez de estar na rua A, está na rua B, tá? Aqui, do plano piloto. Onde ele vai ajuizar essa ação? No plano piloto. Tá bom? Ok? Então, a primeira exceção é o nosso caixeiro viajante. Tá bom? Então, lembrem, viajante comercial rima com filial. Segunda exceção. Empregado brasileiro. E aqui não importa se é brasileiro nato ou naturalizado. Tá bom? O professor de Direito Internacional vai falar isso com vocês. Ou o professor de Constitucional já falou do brasileiro nato e naturalizado. Então, aqui é o empregado brasileiro que trabalha no exterior. Tá bom? Parágrafo 2º. A competência da vara do trabalho estabelecido nesse artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo o contrário. Então, você, brasileiro, foi contratado para trabalhar em uma filial de uma empresa brasileira no exterior, tá bom? A empresa te liga e fala, olha, Sueli, você é muito competente, você já trabalha aqui na nossa empresa já faz muito tempo, nós vamos te mandar agora para a nossa filial lá em Doha. Você pensou, caraca, Doha, Catar, cara, vou assistir Fórmula 1, é doidado, tá? Vou assistir Fórmula 1, vou poder ver a final da Liga do Mundial, Interclubes, né? Pô, vou poder viajar aqui para tudo. Ai, que máximo, né? Tá super feliz, vai morar em Doha, né? Vai receber aquele salário, ó, você vai receber em dólar. Você tá assim, putz, o dólar subindo, né? Dólar R$ 6 já, euro a 7, cara, vou ficar milionária. Tá, você tá super feliz, não é? Primeiro mês, recebeu lá sua montanha de dinheiro. Segundo mês, já atrasou um pouco. Terceiro mês, você nem recebeu o dinheiro. As contas, ó, chegando, né? Você achou que ia sobrar muito dinheiro, mas só o que você paga de aluguel
é 90% do seu salário. E agora? Você não aguenta mais, não é? Você não aguenta ficar naquele lugar. Quarto mês, você já está desesperada para vir embora, pega o cartão de crédito, parcela em 10 vezes a passagem e vem embora para o Brasil. E agora, onde você vai ajuizar essa ação trabalhista? E agora, você voltou para o Brasil, tá? Você voltou para o Brasil. E agora? Como é que faz? Eu vi que eu tinha feito aqui uns negocinhos, né? Vocês dão uma olhada. E agora? O que eu tenho de observar? Primeiro, Sueli, você é brasileira? É. Não quero saber se você é nata ou naturalizado. Existe alguma convenção internacional regulamentando aquele trabalho que você foi exercer lá em Doha? Não, não tem. Tá bom? Onde você vai poder ajuizar essa ação? No local da sede ou da filial dessa empresa. Então, essa empresa que você trabalhava tem sede lá no Rio de Janeiro, tá? É uma empresa petrolífera lá no Rio de Janeiro. Onde você vai ajuizar essa ação? No Rio de Janeiro. Tá bom? Ok? Então, a regra é: você, brasileiro, foi trabalhar para uma empresa que tenha sede ou filial no Brasil, mas você foi trabalhar no estrangeiro, no exterior. Quando você voltar para o Brasil, onde você vai ajuizar ação contra essa empresa? No local da sede ou da filial da empresa. Se a empresa tem uma sede em São Paulo, onde você vai ajuizar a ação? São Paulo. Professor, essa empresa ela não tem sede no Brasil, ela só tem filial no Brasil. Onde é essa filial? Ah, em Campinas. Onde você vai ajuizar a ação? Campinas. Essa é a tese majoritária. Aí eu vou ter uma corrente minoritária que vai falar o seguinte: não, vai ser no local da contratação. Então, onde a Sueli foi contratada? E outros vão falar que é ainda no domicílio do empregado. Então, onde a Sueli voltar a residir, ela vai poder ajuizar essa ação. Então, quando nós temos um brasileiro que trabalha no exterior para uma empresa que tem sede ou filial no Brasil, ou já teve, ok? Onde eu vou ajuizar essa ação trabalhista? No local da sede ou no local da filial? A professora não tem mais sede nem filial. Onde eu vou ajuizar essa ação? Aí sim, pode ser no local da contratação ou no local do domicílio do empregado. Tá bom? Então, a segunda competência, a segunda exceção, vai ser a competência territorial. O empregado brasileiro que trabalha no exterior, eu vou observar onde? O local da sede ou da filial daquela empresa. Depois, local da contratação, se não tiver nem sede filial, ou o domicílio do empregado. E aqui nós vamos ter uma situação com relação ao direito material. Qual direito material eu vou aplicar para a Sueli? A CLT ou a lei trabalhista de Doha? A que for mais favorável para a Sueli. Tá bom? Então, lá em direito internacional, quando você estiver vendo lá direito internacional privado, o professor vai falar do direito mais favorável ao trabalhador. É a CLT
ou é o direito trabalhista lá de Doha? Aquele que for melhor para a Sueli é o que vai ser aplicado. Tá bom? Então, a segunda exceção é a competência do local da sede ou da filial para o empregado brasileiro que trabalha no exterior. Ok? Por fim, o empregado que promove prestação de serviço fora do local da celebração do contrato. Imagina um circo, tá? Imagina um circo. O que acontece com o circo? Eu tenho, né, um local, eu contrato uma pessoa para trabalhar no circo, tá? Aquele cara, um cara excelente palhaço, ele é muito engraçado, todo mundo gosta dele, ele é um comediante de primeira. Foi contratado, ok? Foi contratado em São Paulo. Foi contratado em São Paulo. Aí o circo, o que o circo vai fazer? Vai viajar, não é? Não vai viajar ao Brasil? Aí ele está em São Paulo, aí ele vai para o Rio de Janeiro, aí monta a tenda lá no Rio de Janeiro, fica lá no Rio de Janeiro 5 semanas, 5 semanas no Rio de Janeiro. Aí sai do Rio de Janeiro, sobe, vai para Vitória, fica 3 semanas em Vitória. Aí sobe de novo, né? Aproveita que o carnaval vai lá para Porto Seguro, fica lá em Porto Seguro 2 semanas. Aí tá lá todo mundo rindo, né? Todo mundo rindo lá do palhaço. Aí sobe, não é? Vai para Salvador. Aí Salvador ele fica mais 3 semanas. Aí sobe, vai para Aracaju e por aí vai. Quando chegou lá em Fortaleza, o dono do circo olha para o comediante e fala assim: cara, aqui em Fortaleza é que tem os comediantes mais engraçados. Você está demitido. Demite o palhaço. E contrata um comediante cearense, que eles são os mais engraçados. Ok? E agora? E agora? E esse trabalhador que foi contratado lá em São Paulo, exerceu suas atividades. Rio de Janeiro, Vitória, Porto Seguro, Salvador, Aracaju, Maceió. Foi subindo, não é? Aí de Maceió, para onde ele foi? Para Recife. Assim? Recife, ele foi para João Pessoa. Foi para Natal. Não é? Não é assim? Aí foi para Luiz Correia. Para nada de Teresina, tá? Quer ficar na praia. Foi para Luiz Correia. Não, peraí. Não chegou no Piauí ainda, né? Tá lá no Ceará. Chegou lá em Fortaleza. Encontrou gente muito mais engraçada que o nosso palhaço. E agora? Onde esse trabalhador vai poder ajuizar essa ação? Onde ele vai poder ajuizar essa ação? A tese clássica vai falar o seguinte: olha, ele pode ajuizar essa ação no local da celebração do contrato, ou seja, lá em São Paulo, ou na vara do trabalho de qualquer local que ele tenha prestado serviço. Então, no Rio de Janeiro, Vitória, Porto Seguro, tá bom? Salvador, por aí vai. Então, a tese clássica vai falar o seguinte: eu vou ler o disposto no parágrafo 3º, e ali é claro, ou no local da celebração do contrato, onde o contrato foi celebrado em São Paulo, ou onde eu prestei serviço. Já a tese moderna vai falar que é em qualquer local que se realiza o serviço, tá bom? Então, em qualquer local, ainda que ele não tenha trabalhado, por exemplo, no Piauí,
Mas a empresa presta serviço no Piauí? Presta. Então, ele poderia juizar aquela ação no Piauí. Tá? Mas essa é a teoria moderna, é a tese moderna, porque vai falar no acesso à justiça. Tá? Mas a tese clássica, ela vai dar a interpretação literal do artigo. Ou no local da celebração do contrato, ou no local da prestação de serviço, onde ele trabalhou. O que você vai colocar numa prova? O que está no artigo, que é a tese clássica. Numa prova dissertativa, aí sim, você vai poder falar do acesso à justiça, tá bom? Para facilitar o empregado ter acesso à justiça, então ele poderia ser em qualquer local onde a empresa tenha trabalhado. Beleza? Ok? Então, qual é a nossa regra? Local da prestação de serviço. Nós temos 3 exceções. Caixeiro viajante. O caixeiro viajante, ele vai ajuizar a ação no local da filial ou da agência que ele seja subordinado. E aí, na ausência dessa filial ou dessa agência, no local da prestação de serviço ou no seu domicílio. Empregado brasileiro que trabalha no exterior, no local da sede ou da filial da empresa, na ausência dessa, no local de contratação ou no domicílio que ele tem aqui no Brasil. E, por fim, o empregado que promove prestação de serviço fora do local da contratação. Ele vai poder ajuizar essa ação onde contratou, onde foi contratado, ou onde prestou serviço. Essa é a tese clássica. E a tese moderna, a tese mais recente, é em qualquer lugar que essa empresa preste serviço. Então, se o circo lá de Fortaleza, ele veio para Brasília, tá? Esse empregado, palhaço que foi demitido, poderia ajuizar a ação em Brasília. Combinado, pessoal? Competência territorial da ação civil simples, da ação civil pública. É no local do dano, tá bom? Local do dano. Então, onde eu vou ajuizar a ação civil pública? Onde está ocorrendo o dano, tá bom? Se eu tenho um dano local, é na vara do trabalho daquela localidade. Se eu tenho um dano regional, então imagina que esse dano, essa empresa, ela esteja violando, por exemplo, normas de segurança, e aí essa empresa, ela tem parte da empresa no Novo Gama e em Valparaíso, tá? A empresa fica ali, nessas 2 localidades. Onde eu vou ajuizar essa ação civil pública, tá? Mas que está dentro do mesmo TRT, em qualquer uma das varas, ou na vara do Novo Gama, ou na vara de Valparaíso, tá? Está ocorrendo em localidades que envolvem mais de um TRT. Então, está envolvida no Gama, Novo Gama e Valparaíso. Ok? Competência vai ser de quem? Da sede, da vara do trabalho da sede do TRT. Então, vai ser ou em Brasília ou em Goiânia. Tá bom? Então, eu tenho, por exemplo,
uma ação, um dano que está ocorrendo no Gama, Novo Gama e Valparaíso. Onde eu vou ajuizar essa ação civil pública? Ou em Brasília, ou em Goiânia. Agora, eu tenho um dano nacional. Ele não está envolvendo só o Centro-Oeste, não. Ele está envolvendo também o Norte. Tá? Envolve ali parte de Tocantins. Essa empresa também está atuando em Tocantins. Tocantins, Pará. E agora? Onde eu vou ajuizar essa ação? Goiânia, Brasília ou Belém. Tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer, então, uns exercícios. 2 minutinhos para vocês me falarem qual é a resposta. 2 minutinhos. Vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos fazer uns exercícios aqui da competência da Justiça do Trabalho. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Pronto? Um minuto já foi. Um minuto já foi. Eu vou escolher alguém para responder, hein? Vamos lá. Sueli, que é a que mais participou hoje. Sueli, e agora? Eita ferro, vou ficar calada na próxima. Regulam a matéria, a competência da Justiça do Trabalho exclui a análise e o julgamento de quais ações? A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? O que não é competência da Justiça do Trabalho? Crimes, letra E. Representação sindical é competência da Justiça do Trabalho? É. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público externo e da administração pública direta? É, desde que o regime jurídico desses servidores seja seletivo. Relativa às penalidades administrativas? Sim. Indenizações por danos morais, materiais ou patrimoniais decorrentes da relação de trabalho? Sim. Penais? É competência da Justiça do Trabalho analisar crimes? Não. Não. Ainda que relacionados a trabalho escravo e trabalho infantil. Certinho, Sueli. Então, crimes, ainda que eles estejam relacionados à relação de trabalho, não é competência da Justiça do Trabalho. Nós não analisamos crimes, ok? Isso aí, Sueli, parabéns. Questão 2, quem vai responder a questão 2 aqui? Deixa eu ver quem está na nossa lista aqui. Elizabeth vai responder a questão 2. Nossa, Sueli acertou. Vamos lá, Elizabeth. Elizabeth, não precisa ficar com medo, não. A 2 é tranquila. Tranquila, Elizabeth. Vamos lá, questão 2. Questão de competência. A Sabrina já está respondendo aqui, gente.
Olha só, uma questãozinha que caiu na prova da OAB. Questão fácil. Hudson ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho na qual postula exclusivamente diferenças na complementação de sua aposentadoria. Hudson explica que durante 35 anos ele foi empregado de uma empresa estatal. Então, nós vimos que a empresa estatal, ela compete com particulares, então ela deve ser vista como uma empresa privada e contribuiu para o ente de previdência privada fechada, da qual a sua ex-empregadora é instituidora e patrocinadora. Ocorre que, ao longo do tempo, os empregados da ativa tiveram reajustes salariais que não foram observados na complementação da aposentadoria de Hudson, gerando diferenças que agora o autor cobra tanto da ex-empregadora quanto do ente da previdência privada. Falou. E aí eu pergunto, complementação de aposentadoria é competência da Justiça do Trabalho? Não é competência da Justiça do Trabalho. Não é. E aí? O processo, então, vai ser remetido para quem? Vai ser remetido para a Justiça Estadual. Não é competência da Justiça do Trabalho, ok? Não é competência da Justiça do Trabalho. A STF decidiu no julgamento que compete à Justiça Comum a análise de processo em que se discute contrato. Exatamente, tá bom? Então, não é competência da Justiça do Trabalho. Esse processo, então, vai ser remetido para a Justiça Estadual. Mais um exercíciozinho aqui. Sabrina, que quer. Vamos lá, Sabrina, agora é você. Sabrina. Sabrina, nós falamos disso na aula passada. E agora? E os trabalhadores que são contratados por estados estrangeiros ou organizações internacionais? O que eu disse de organização internacional? O que eu disse de organização internacional? O que eu disse de estado estrangeiro? Seu cliente trabalhava como motorista na embaixada dos Estados Unidos. E agora? Vamos lá. Tá, ótimo. Em virtude do reconhecimento de imunidade relativa às representações diplomáticas, é competente originariamente o TRT? O TRT que é competente para analisar esse contrato? Não. É a vara do trabalho da localidade da prestação de serviço. Qual é a vara do trabalho onde está localizada aquela representação diplomática? É lá que eu vou ajuizar a ação. Tá bom? B. A imunidade de jurisdição das representações diplomáticas se restringe aos atos de gestão, os quais pertencem à soberania de cada estado em particular, não abrangendo os atos de império. Quase que essa está certa. O que está errado?
Soberania é ato de império, tá bom? Ato de império. Então, soberania é ato de império, tá bom? Ok? Em virtude do reconhecimento de imunidade absoluta das representações diplomáticas, não, representações diplomáticas, elas têm imunidade relativa, que vai se restringir aos atos de gestão, tá? Consoante jurisprudência atual do STF, organização internacional integrante do sistema das Nações Unidas goza de imunidade absoluta de jurisdição em matéria trabalhista, exato, pois amparado em norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. Certíssimo, Sabrina. Vamos ver agora quem é o próximo. Pedro Castelo Branco. É você, Pedro. Pedro Castelo Branco. Pedro. Você está aí, Pedro? Pedro. Meu primo queria colocar o nome do filho dele de Pedro. Mas ele disse que não ia colocar porque ele não falava Pedro, ele falava Pedro. Aí mudou o nome. Pedro não tá. Então vamos colocar outro aqui que esteja. Daniel, você está? Daniel, você está? Não? Rosenildo. Daniel. Rosenildo. Também não está? Então eu vou responder essa. Vamos lá. Hércules. Carla. Rosenildo respondeu aqui. A Carla também. Hércules, morador de Nova Iguaçu, foi contratado em Angra dos Reis para trabalhar na empresa Beta e Gama Produções, localizada no município do Rio de Janeiro. Após 8 meses de trabalho, foi dispensado sem justa causa. Na presente situação, a competência territorial para ajuizar a reclamação trabalhista, questionando o motivo da rescisão contratual e postular indenização por danos morais, é no município de onde ele vai ajuizar a ação. Qual é a nossa regra? Local da prestação de serviço. O Hércules se enquadra em uma dessas situações? Não. Então, uma das exceções? Não. Então, qual é o local que nós vamos ajuizar a ação? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, porque é o local da prestação de serviço. Exatamente. E a última, para encerrar, Carla, você agora. Carla, o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros, togados e vitalícios, que são escolhidos entre brasileiros de notável saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 30 anos e menos de 60 anos de idade, e nomeados pelo presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal? É isso? É isso?
Não é isso. Não é isso. Tem que ser mais de quantos anos? Quantos anos? É vitalício? É vitalício? Togado e vitalício? É para sempre? Não, não é? E é mais de quantos anos? 35. E menos que 65 anos. Ok? Falso. Os órgãos fracionários do tribunal submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade, mesmo quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Eles vão remeter? Se já tem posicionamento, eles vão remeter? Não. Tá? A competência das varas do trabalho é determinada em regra pelo local da prestação de serviços? Tá? Certo. Não há interesse do Ministério Público do Trabalho para recorrer contra a decisão que declara a existência de vínculo de emprego com sociedade de economia mista após a Constituição da República de 1988, sem prévia aprovação em concurso público? E aí? Não é interesse do Ministério Público recorrer? Agora eu viro, né? Eu viro servidor, sociedade de economia mista, eu não tive aprovação em concurso público, e aí? É assim que funciona? Não, não é, ok? O Ministério Público tem interesse, sim, em recorrer dessas decisões. Então, a resposta é a letra D de dado. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, não é? Tranquilo? Então é isso. Na próxima aula nós vamos... na aula que vem é prova, não é? A aula que vem é prova. A aula que vem é a nossa VA1. Boa sorte para todos. Obrigada, Sueli, obrigada. Boa sorte na prova. A prova não está difícil, tá bom? Os nossos exemplos são bem mais difíceis, então boa prova para vocês. E nós nos vemos dia 29, tá? Nós nos vemos no dia 29 para corrigir a prova. Tá bom, pessoal? Corrigir a prova e manter aí, continuar o conteúdo. Não deixem de estudar, tá bom? Não deixem de estudar. Combinado? Um beijo para vocês e até semana que vem.